canal Reencontros, e para a gente dar início a essa nova temporada, hoje é o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, e eu trouxe a fisioterapeuta Lorena Pacheco, que trabalha com uma técnica muito interessante, que é um coadjuvante importantíssimo para tratar o autismo. É a microfisioterapia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, e se vocês tiverem dúvidas, podem ir lá no Instagram de Lorena, no meu Instagram, que a gente vai estar sanando essas dúvidas, mas a gente vai tirar várias dúvidas aqui, né, Lorena? Com certeza. Falar um pouquinho sobre essa técnica. Primeiro, se apresente e fale um pouquinho da técnica para nós. Primeiro, obrigada pelo convite, né, para estar explanando aqui como a microfisioterapia pode contribuir, né, ser um tratamento complementar às outras terapias que essas crianças e adolescentes eles passam quando recebem esse tipo de diagnóstico. Primeiramente, a técnica da micro, a gente não trata o diagnóstico, nós tratamos o indivíduo como um todo. É uma técnica manual, onde a gente vai passando a mão no corpo do paciente, identificando através dos mapas os pontos onde tem fragilidades, e desta forma, encontrando a fragilidade, a gente tem um ponto de correção e estimulando este corpo a um processo de autorreparação. É extremamente importante e muito interessante a técnica. Como é que a microfisioterapia pode estar contribuindo nesse paciente com um diagnóstico de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista? Então, através dos toques, a gente vai identificar quais são os tecidos desse corpo que estão com fragilidades e que podem ter impacto na fala, no comportamento, numa reatividade, né, numa dificuldade de interação social, e isso pode ser contribuído com a estimulação desse corpo. Uma fragilidade em determinadas glândulas, alterações hormonais podem levar a esse tipo de comportamento. E através do toque sutil, é muito agradável inclusive, as crianças elas não têm nenhuma restrição por ser algo confortável. A gente vai identificar essa fragilidade que não causa nenhum tipo de dor, e aí a gente vai levar num ponto de correção, um equilíbrio dessas questões que estão aí fragilizadas e que podem acontecer na gestação, podem acontecer antes, né, na chamada de pré-concepção, a partir do momento do parto, do pós-parto, existe todo um contexto familiar também, onde tudo isso é colocado na sessão. Interessantíssimo. E existem, Lore, algumas contraindicações para essa técnica nas crianças ou até nos adultos também? Importante fazer essa colocação, Rê. A técnica, a única contraindicação é uma resistência ao toque. Então, se a criança, se o adolescente, ele tem uma dificuldade de receber o toque, mesmo sendo um toque sutil, ele vai se sentir desconfortável. No primeiro momento, a criança pode vir fazer um momento de rapport, que a gente chama de conexão com o paciente, ele se sentir confortável, confiável, e aí sim, a gente ganhando a confiança, ele vai permitindo o toque. Possa ser que no primeiro momento isso não aconteça. Não é uma contraindicação absoluta, a gente pode tentar, né, interagir, exatamente, e conquistando o paciente, ele se sentir à vontade e o toque acontecendo. Lembrando que o paciente é que vai conduzir a sessão, né? Por ser criança, né? Por estar ali interagindo com ele, a gente respeita o movimento dessas crianças. Então, às vezes precisamos sentar no chão, às vezes precisamos usar ele no colo da mãe, precisamos deixar ele em pé. Então, é uma sessão totalmente voltada para a criança, né? É bem diferente de um atendimento com adulto. É isso que eu ia perguntar, porque a gente geralmente vê, né, eu vejo no seu Instagram os adultos, eu também já fiz a técnica, claro, os adultos ficam lá deitados, recebendo aquele toque e você fazendo seu trabalho, mas a criança não ia ficar lá deitadinha, quietinha, né? Isso mesmo, então a gente prepara um ambiente para que ela que conduza a sessão. E você vai atrás. E eu vou atrás dela do jeito que dá, da forma que dá, o objetivo é tocar nos pontos certos, nos locais certos, né, para estimular essa criança. Entendi, legal. Quantas sessões são necessárias geralmente? Como é que ocorre esse tratamento? É um tratamento longo? Ou você vai identificando essa necessidade de acordo com as sessões? Isso, é um ponto importante também. Não existe um protocolo de sessões da microfisioterapia. Uma criança, um adulto, qualquer indivíduo que nunca passou por essa sessão, ele necessariamente vai fazer em torno de 3 sessões. Mas isso também não é fixo. A depender da resposta, principalmente criança e adolescente, 2,
3, vamos espaçando esses intervalos a sessão, que normalmente podem ser de 30 até 60 dias, depende da resposta do indivíduo a cada sessão, né? Então não existe uma receita de bolo, né? Então vai depender muito do paciente, como o corpo dele responde ao estímulo, que vai ser depois da primeira sessão. Isso independente do paciente, pode ser um paciente com transtorno do espectro autista ou pacientes que não tem nenhuma outro transtorno. Sim, essa forma de conduzir as sessões da micro é independente, né? A gente vai fazer esses intervalos de acordo com a resposta do corpo do paciente. E o que você tem observado de melhora nos pacientes com transtorno do espectro autista? Né? O que essas famílias têm trazido para você, que observam o que as crianças têm evoluído depois da sessão de microfisioterapia? É muito importante essa pergunta também, Rê, porque normalmente o que é comum é os pais, né, estarem comparando o que acontece com o filho de alguém, né, e acha que vai ser todo mundo igual. E não é. Porque como a gente trata o indivíduo por si só, a individualidade, então a micro ela vai estimular onde esse corpo precisa de autorregulação. Então as melhoras elas são diferentes entre os pacientes. Já tive experiências de um paciente que melhorou a fala, contribuiu lá na sessão com fono, né? Contribuiu na hora de provar a parte alimentar, de experimentar isso, na seletividade alimentar. Então, se abriu para o novo, para novas experiências. Também tive já respostas positivas na escola, o comportamento com os colegas, diante da rotina escolar. Então, isso vai de cada paciente, mas a mudança de comportamento, a abertura a novas experiências, a interação social, esses 3 são algo que se repetem, né, que demonstra maior representatividade após a micro. Que bom, Laura, é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de informação, né? A microfisioterapia é uma técnica relativamente nova, né, Edson? Sim, apenas 20 aninhos no Brasil, então ela é muito nova, né? Na França, de onde ela é oriunda, né? Existem mais de 45 anos, mas no Brasil ainda é uma adolescente. Mas que tem muitos benefícios, né? Sim. Não só para as pacientes que têm o transtorno do espectro autista. A gente está falando sobre esse assunto hoje por conta, né, dessa comemoração, dessa data comemorativa hoje, que é o dia 2 de abril. Mas a microfisioterapia tem benefícios para todas as pessoas, não é isso? Sim, com certeza, né? E todo mundo pode e deve fazer a microfisioterapia. Em outro momento a gente vai falar aqui da microfisioterapia como um método preventivo, né? Para a gente trazer essa informação que a gente não precisa só cuidar quando tem algum sintoma, né? Mas nesse contexto é importantíssimo também salientar que nossa técnica, né, a microfisioterapia, ela não substitui outra terapia, pelo contrário, ela contribui os avanços nas outras áreas. No fono, no psicopedagogo, no psicólogo, né, na terapia, né? Então, nós ajudamos esse corpo se permitir abrir a essas experiências nessas áreas. Então, às vezes, esses profissionais, eles têm dificuldade que essa criança evolua num determinado momento. Então, isso é sinal de que pode existir ali um bloqueio e que com a micro ele vem, faz a sessão, libera este corpo e ele vai avançar nas terapias. Então, nós somos parceiros, né? Nós somos terapias que se complementam, e isso é importante colocar. A gente não substitui a técnica de ninguém nem medicação, pelo contrário, a gente ajuda essas terapias, essas alternativas medicamentosas a fazerem efeito melhores ainda. Verdade, verdade. É importante que a gente, principalmente essas crianças, tem que pegar uma janela, né? Os profissionais eles falam sempre dessa janela da criança no início, para poder a gente ter um efeito melhor, a resposta das crianças são melhores, então tudo que a gente puder agregar nessa fase inicial, assim que faz o diagnóstico do transtorno, a gente tem que estar realmente abraçando todas as técnicas que possam agregar e auxiliar na melhora desse paciente, para que lá na frente os prejuízos na fala, na interação social sejam realmente menores. Sim, e lembrando que o estímulo tátil é o primeiro sentido a ser desenvolvido na embriologia, né? Então, antes de qualquer informação sensorial chegar ao cérebro, ele já chegou na pele. Então, por isso que a micro vai contribuir, porque a gente vai direto no primeiro sentido que foi desenvolvido nesse bebê, né? Lá na sua fase embriológica. Então, é confortável, é agradável, não causa dor. Todo mundo pode fazer, você, seu bebê, sua criança, seu adolescente, né? Basta vir aqui, Renata Sampaio, que teremos o maior prazer
em receber todos vocês aqui. E os benefícios são inúmeros, né? Então, realmente, a gente está muito feliz de ter essa técnica, muito feliz de poder contribuir. E se quiser saber mais informações, como eu falei, deixa seu Instagram. Sim, é @lorenapacheco.fisio. Também tem lá meu link na bio, se tiverem alguma dúvida pode entrar em contato, que estarei aqui à disposição de vocês. Né? Mais uma vez, obrigada pelo convite e por falar sobre algo tão importante, né? E dizer que essa data é para reforçar, né, a importância da gente estar sensível a essas crianças. Né? Sim, informação é sempre importante. Com certeza.